Você não parece russa. Ah, que bom que você aprendeu a ser tão carinhosa quanto os brasileiros são. Nossa, a sua mãe parece uma brasileira. Eu escuto essas coisas das pessoas que passam aqui no meu canal e no meu Instagram. As pessoas ficam surpresas porque a imagem que elas tinham das pessoas russas não bate com a imagem que elas estão vendo no meu canal. Muitas vezes o pessoal vê as pessoas russas como as pessoas muito frias e extremamente distantes dos brasileiros. E de fato, temos muitas diferenças. Mas na minha experiência, eu posso dizer com certeza para vocês que os russos têm muito mais em comum do que com os finlandeses, por exemplo, ou com franceses, com ingleses, com americanos. E vou provar para vocês hoje. Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vou falar sobre as diferenças e as semelhanças, principalmente entre o povo russo e o povo brasileiro. Mas antes, como sempre, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, clicar naquele botão, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você curtir esse, me dá um like. E hoje em dia, você também pode apoiar o meu canal, que é super importante para mim, clicando no botão valeu, que fica no mesmo painel do like, e pronto, partiu. Eu vou começar com um comentário muito importante. Eu sou contra as visões absolutistas, tipo, uma nação assim, e a única desse jeito, e blá blá blá. Eu entendo que essas coisas são super importantes para a identidade nacional de um povo, mas, de fato, eu acho que as coisas que eu vou citar, alguém vai falar, não é assim, e outros vão falar, mas outro povo, você compara com os brasileiros do mesmo jeito. Claro, gente, óbvio. Eu só vou compartilhar algumas observações minhas. As observações que eu vou fazer hoje, a primeira parte vão ser observações genéricas, baseadas na minha experiência e com toda a compreensão de que nem todos são assim. E 2, eu vou citar um sistema científico de comparar as culturas. Eu vou falar um pouquinho sobre como a cultura russa e a cultura brasileira se comparam cientificamente. Então vamos lá. A primeira coisa que os dois países têm em comum é uma característica geográfica, mas eu acredito que várias coisas vêm dessa característica como consequência, vários traços, vários comportamentos. Então a primeira coisa é o tamanho. Pensa bem, na Rússia cabe 2 Brasils, ou 57 Itálias, e no Brasil cabe 28 Itálias. E o voo mais longo doméstico na Rússia demora 8 horas. E no Brasil 4, algo inimaginável para o residente de qualquer país europeu. Então, como consequência disso, na minha visão, essa característica faz com que o povo fique um pouco autossuficiente no sentido das relações internacionais. E eu não estou falando da interdependência econômica entre os países, mas mais para o povo que, por exemplo, não precisa aprender línguas estrangeiras, né? Muita gente, a maioria das pessoas na Rússia não falam nada, só russo, e é muito parecido com a situação no Brasil. Você pode ter uma carreira, viver uma vida boa falando só português no Brasil e só russo na Rússia. Ou as pessoas podem viajar dentro do próprio país, porque tem bastante opção e tudo isso. Isso é o caso dos outros países grandes também, mas agora temos foco. A segunda coisa, eu vou surpreender vocês, é a comida. Vamos esclarecer, a comida russa e a comida brasileira são muito diferentes. Em termos de estilo, de tipo de comida que você come, dos ingredientes, que as coisas que são disponíveis na Rússia são muito diferentes das coisas que são disponíveis no Brasil, etc, etc. Mas tem uma semelhança que eu acho muito grande e fofa. Quando eu fui no interior de Minas para visitar a família do meu marido, eu vi que as pessoas fazem, é a rosquinha da vovó, é o bolo da vovó. Gente, todas essas coisas são extremamente parecidas com as coisas que eu comi. E eu acho que vem de uma condição econômica, mais geral. Por exemplo,
o uso excessivo de açúcar, do leite condensado, os ingredientes usados para fazer o bolo são muito simples, muito básicos, muito baratos. Com essas sobremesas da infância, as coisinhas que a mãe fazia do nada, quando não tinha nada, são muito semelhantes. 3. Dramatismo. Lembrando como eu assistia as novelas brasileiras, chega até a ser engraçado, porque a realidade que eu vi na tela não tem nada a ver com a realidade que eu vivi, né? Que as pessoas na Rússia viviam. Tudo, de estilo de vida, as paisagens, tudo era diferente, mas as novelas fizeram muito sucesso na Rússia e a minha teoria é porque os russos são muito dramáticos, igual os brasileiros. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificavam assistindo as novelas e por isso que elas fizeram sucesso. Então acho que temos essa característica em comum. As duas nações são extremamente dramáticas. O outro ponto é a nostalgia sobre o passado polêmico. Os dois países, apesar de ter histórias bem diferentes, mas os dois países tiveram uma monarquia que acabou depois, em certo período, uma ditadura e depois virou uma democracia com um sistema econômico capitalista. E nos dois países, muita gente sente saudade de ou uma época da monarquia ou uma ditadura, que são passados muito questionáveis. Eu não falo sobre a política no meu canal e de jeito nenhum eu quero dizer que algum pensamento é mais válido do que o outro. Mas estudando um pouco a história, que eu gosto bastante, eu acho que nada é preto e branco e sempre fica mais legal falar no condicional, se fosse isso, se fosse aquilo e tal. Mas enfim, o meu ponto é que esse tipo de nostalgia sobre um passado polêmico é muito bem representada nos dois países, na Rússia e no Brasil. E o outro ponto é o síndrome de inferioridade. Eu amo a cultura popular brasileira, samba, forró, tradição culinária, eu gosto de tudo isso. Porém, eu vi muitos brasileiros que odeiam essas coisas. As pessoas falam, eu não gosto dessas coisas, eu sou italiano. Eu não gosto dessas coisas, eu sou português. Mesmo tendo pouco ou quase nada de vínculo com aquele país. As pessoas acham a cultura local brega, têm vergonha de certas coisas, elogiam outra cultura, sempre contrapõem, naquela cultura é muito melhor isso e papapá. Eu não fico surpresa porque já vivi isso demais. E eu acho que não tem cultura melhor do que a outra, tem coisas diferentes. A gente pode falar, a nossa cultura é assim, na sua é assim. Eu estou acostumado a ser assim, você está acostumado a ser assim. E quando eu vejo que as coisas estão sendo feitas assim, talvez eu não goste, porque estou acostumado com outra coisa, mas isso não põe a minha cultura em cima da outra. Ou, às vezes, ao contrário, né? A cultura do outro em cima da minha. Em certos períodos da história, esse tipo de pensamento na Rússia era muito comum. Eu acho que quanto mais as pessoas ficam viajando, quanto mais possibilidades elas têm, elas começam a enxergar certas diferenças e, de repente, preferir umas coisas a outras. Eu confesso que eu demorei para assumir todas as características imperfeitas do meu povo, da minha cultura e demorei para começar a apreciá-los. Foi um processo e hoje eu não sou assim, mas eu escuto muita gente que são. De novo, tem períodos e períodos da história. Às vezes o povo vai para o outro lado. Às vezes tem um período que as pessoas começam o culto do fora. E eu vejo muito isso no Brasil. Eu acho que temos esse síndrome de inferioridade muito semelhante. Agora vamos falar um pouco da ciência. É difícil, objetivamente, comparar as culturas. Mas existe um framework feito por um psicologista social holandês, Geert Hofstede, que compara as culturas em 6 dimensões diferentes. Várias características que ele colocou como as características importantes que determinam o povo. E cada país tem uma certa pontuação nessas características, nessas dimensões. Existe o site oficial que vou deixar na descrição, onde você pode colocar os 2 países que você quer comparar e ler um pouco a respeito. Então, eu fiz isso com a Rússia e o Brasil. Então, as minhas observações são as seguintes.
Os dois países são muito hierárquicos, autoritários e centralizados, mas Rússia tem muito mais pontos nessa escala. Então, os dois têm pontuação alta, mas Rússia bem mais. Então, os dois países acham que a hierarquia tem que ser respeitada, que o professor na universidade tem que saber tudo, que o governo tem que resolver tudo e tem formalidades nas formas linguísticas e várias coisas que vêm dessa dimensão. Os dois países são muito coletivistas, que se resulta na conexão mais próxima das famílias, nepotismo no trabalho, a amizade mais próxima e mais íntima, mais aberta, contar com o próximo sobre os desafios de vida, pedir ajuda para o vizinho, bater na porta para pedir sal. Essas coisas são comuns nos dois países. E sobre as diferenças, o Brasil é muito mais meritocrático que a Rússia, onde se falar bem de si é mal visto, é algo que os coaches manipulam muito na Rússia, porque é considerado mal falar de si. E os russos geralmente são muito ruins nisso. E quando alguém fala assim, as pessoas não gostam. Os russos são muito mais resistentes às mudanças sociais, políticas e muito mais resistentes a isso do que os brasileiros. E às vezes chega ao ponto que a mudança é muito radical. E acho que a maior diferença é a relação entre a diversão e o prazer. Os brasileiros parecem ser muito mais imediatistas do que os russos para curtir a vida, não importa o que vem amanhã. E os russos, culturalmente, eu acho que tem que se preparar, porque se não se preparar hoje, amanhã você não vai ter o que comer. Então, os russos têm um pensamento um pouco mais de longo prazo do que os brasileiros. E eu vivo com isso sempre, viu? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês tenham gostado das minhas observações. Se você discorda com algumas, por favor, compartilhe. E não esqueça de se inscrever no meu canal para continuar aprendendo mais sobre a cultura russa e o idioma russo. E me dar um like se você curtiu este vídeo. Também não esqueça que hoje em dia você pode apoiar o meu canal clicando no botão Valeu, que é super importante para mim. Muito obrigada. Спасибо. Пока-пока.